Olá a todos, esse é o nosso primeiro vídeo da série Conheça os nossos médicos do Hospital das Clínicas da USP, do Serviço de Cirurgia Torácica. Meu nome é Ricardo Terra, eu sou professor livre-docente da disciplina, junto com o Dr. Ribas, que também é professor livre-docente da disciplina. Nós coordenamos essas entrevistas e o objetivo dessas entrevistas é conversar com os médicos assistentes do grupo, com os professores da disciplina, para que todos possam conhecê-los e também conhecer um pouco da história e das atividades da nossa disciplina. Esses vídeos vão ficar disponíveis no YouTube, em nosso site, e eu já passo a palavra para o Dr. Ribas, que vai fazer algumas considerações sobre o nosso nobre entrevistado hoje, que será o nosso chefe, professor Paulo Pego. Muito obrigado, professor Terra. Realmente é um grande prazer estar aqui com todos vocês e inaugurando esta série com o professor Paulo Pego. Quando nós éramos assistentes jovens, bem jovens, chegou outro jovem. E este jovem estava no início envolvido com a cirurgia cardíaca no hospital e com a cirurgia torácica fora do hospital. E para nós foi uma surpresa, nós o recebemos, é óbvio, como um assistente novo, nós teríamos que conhecê-lo um pouco melhor, etc. E para nossa surpresa, e ficamos muito contentes que o tórax foi enebriando, o tórax foi contaminando cada vez mais aquele residente e hoje nós temos o prazer, então, de tê-lo como nosso professor. E eu queria passar a palavra, então, já aos residentes, para eles começarem e debulharem um pouco melhor ou explicarem um pouco melhor o que aconteceu nessa história. Bom dia. Meu nome é Fábio Minamoto, eu sou o atual preceptor aqui da disciplina de cirurgia torácica e eu vou apresentar os dois residentes que vão participar dessa dinâmica conosco. Uma delas é a doutora Evelyn, que é a nossa R3 atualmente, e o outro é o Dr. Paulo Gregório, que é o nosso R4, e eles vão direcionar as perguntas ao professor Paulo de maneira alternada e ele vai respondendo seguidamente. Então, se eles quiserem se apresentar também, acho que fica aberta a palavra aos dois. Evelyn. Bom dia a todos, eu sou a Evelyn, sou a R3 de cirurgia torácica aqui do serviço. Bom dia, meu nome é Paulo Gregório, eu sou residente R4 de serviço de cirurgia torácica aqui da USP-Incor. Bom, professor Paulo, esse ano o senhor completa 35 anos do ingresso aqui na cirurgia torácica da USP. Eu queria saber se antes do início da residência, como foi o seu primeiro contato com a medicina e quais foram os motivos que levaram o senhor a escolher ela como profissão? Na verdade é interessante, eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Bom, primeiro, prazer em falar com vocês, acho que parabéns pela iniciativa, aos professores Ricardo Terra e José Ribas. É um prazer estar aqui com o preceptor Fábio Minamoto e com os residentes Paulo Gregório e Evelyn. Meu nome é Paulo Pego, Paulo Manuel Pego Fernandes, e eu pensei, na verdade, eu gostava de estudar, eu era um bom aluno, no que hoje é o primeiro grau, na época primário e ginásio, mas ao final do ginásio, naquela ocasião, estava mudando as coisas e os cursos começaram a ser cursos de divisão de biológicas, humanas e exatas. E no final do que hoje é a 8ª série, eu estava tão convicto do que eu ia fazer que eu entreguei o papel em branco. Eu falei, bom, eu não sei o que eu vou fazer, não sei para que área que eu vou. Eu falei, vou sentir, eu estudava na época no Colégio Arquidiocesano na Vila Mariana. Eu falei, vou sentir a primeira semana. E qualquer coisa, se eu não gostar da área, eu vou falar que eu deixei em branco, quero mudar. Que eu não conheci, por isso que eu deixei em branco. Bom, e me colocaram, na época, a fazer alguns cursos não, algumas entrevistas do que se chamava de curso vocacional, né? Só que eles nunca davam uma resposta para nós. Então, nós preenchíamos os formulários e nunca sabíamos o que eles tinham pensado do nosso preenchimento. Hoje, a coisa é mais democrática. Na época,
as coisas, o aluno era aluno, o professor era professor, então não tinha muita satisfação, vou assim dizer, a nós, né, enquanto alunos. E aí, não sei se por isso ou não, mas me puseram na biológicas. Na primeira semana eu gostei muito, achei bom, que era um curso bom, que era um curso forte, independentemente do que eu fosse fazer de vestibular, e fiquei na biológicas. E aí começou a ter um curso, na época o arquidiocesano tinha montado um laboratório de biologia, e um laboratório de física também, de química, e o de biologia era muito, eu gostei muito, era muito interessante. Nós tínhamos, em especial no segundo colegial, dissecção dos filos. Tinha zoologia e tinha os filos. Então, os anelídeos, artrópodes, crustáceos e assim por diante. E nós pegávamos desde os protozoários, desde a ameba, a gente tinha aula teórica, ia para o laboratório e ficava, era uma vez por semana, se não me engano, uma vez a cada 15 dias, à tarde, e nós ficávamos estudando isso, vendo isso no microscópio, e depois, quando era anelídeo, artrópode, a gente dissecava minhoca, dissecava barata, e só por pequenos animais, na verdade, que não pode, até hoje, na verdade, aluno não pode dissecar animal um pouco maior, né? Mas o fato é que aquilo eu comecei a gostar muito. E eu chegava, a aula era da 1h30 às 3h para uma turma, tinha um intervalo das 3 às 3h30 e outro das 3h30 às 5. Eu gostava tanto que eu chegava às 1h30 e só saía quando o professor me mandava embora às 5 e pouco da tarde. Eu ficava lá dissecando, eu gostava. Como eu falei antes, eu era um bom aluno, mas eu assim, nada tinha me entusiasmado até aquele momento. Naquele momento, quando eu comecei a dissecar animais, eu via os atlas, eu tinha um atlas do lado, você dissecava e você começava a ver o que era intestino, o que cada uma das coisas. E aí eu falei, bom, achei o que eu gosto. Eu falei, eu gosto de cirurgia. Eu não falei, não gosto de medicina, eu gosto de cirurgia. Então, quando eu já entrei decidido, ou pelo menos muito inclinado, a fazer cirurgia. E o curso de medicina, para mim, foi um pré-requisito. Quer dizer, eu queria chegar na residência, eu queria fazer cirurgia. Em linhas gerais, é essa a história. Sendo um gancho aí com a pergunta anterior, após a conclusão da graduação em 1982, o senhor iniciou a residência de cirurgia geral. Nessa ocasião, já havia a intenção de prosseguir para a especialidade cirúrgica torácica ou foi algo que surgiu durante a residência? Na verdade, como o Ribas já comentou meio rapidamente, e isso é interessante também, porque essa história, cada país tem um jeito de formação. Se nós olharmos no Brasil, a formação de cirurgia cardíaca e de cirurgia torácica são muito separadas. Se nós olharmos os Estados Unidos e alguns países europeus, existe uma formação em cirurgia cardiotorácica. E aí depois você se dedica mais dessa formação a uma área ou outra, ou às vezes muitas pessoas no STS, que costumam fazer enquete todo ano, mais ou menos 50% a 60% dos cirurgiões nos Estados Unidos têm uma atividade dupla, ou cirurgia cardiotorácica, ou cardiovascular, vascular mesmo, ou torácica e gastro, e assim por diante. Não a nível de Estados Unidos, né? A nível do país inteiro. Lembrando que o país é um país também continental, como é o Brasil. A grande maioria dos médicos nessa especialidade acabam fazendo uma dupla especialidade. No Brasil, não é assim. A história é bem distinta. Não sei se vai caber isso aqui. Eu vou aproveitar e fazer uma referência. Leiam o nosso livro, Cirurgia Torácica 80 anos da disciplina, que também está no nosso site. E é muito interessante essa história da disciplina de cirurgia torácica USP, né? Que vem desde Alípio Correia Neto e assim por diante. Tem uma história longa e explica exatamente o que aconteceu. E isso mais ou menos se reflete a nível de Brasil como um todo. A história da nossa disciplina, na verdade, reflete muito a história do Brasil. Eu vou pegar um gancho um pouquinho antes, Evelyn, que como eu tinha parado de falar com o Paulo na hora que eu entrei na faculdade, eu vou te contar um pouquinho da faculdade, porque isso tem implicação nessa pergunta que você fez da residência. Quando eu entrei na faculdade, aliás, coincidentemente também,
um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, eu tinha acabado de ser aprovado no vestibular, tinha uma professora de primário, que era a dona Sônia Tariq. Ela acompanhava, por incrível que pareça, ela tinha sido minha professora de primário, e ela acompanhava nos jornais os ex-alunos dela. E ela viu que eu tinha entrado em muitos, eu tinha prestado vários vestibulares e tinha entrado nos vestibulares que eu prestei. Acabei optando por fazer a faculdade aqui na USP. E isso foi em final de 76, eu iniciei a faculdade em 77. E ela me chamou para me servir um bolo com sorvete. E aí estou eu lá, eu e a minha irmã, tomando bolo com sorvete com a ex-professora, e passa um cirurgião, na época era uma pessoa que fazia residência de cirurgia de plástica, que é o Dr. José Tariq, que tá ativo e conhecido de muitos de nós. O Tariq passou e começou, sem eu perceber, a me entrevistar. Ele estava conversando comigo, mas na verdade aquilo era uma entrevista. Eu só fui perceber isso vários anos depois. E aí ele falou, o que você pretende fazer? Eu falei, pretendo fazer cirurgia. Ele falou, mas se tem alguma área? Eu falei, olha, sei lá, tendo mais a cirurgia cardíaca. Eu tinha um amigo que gostava das reportagens do Zerbini na época. Saía muita reportagem do Zerbini, na revista Manchete, sobre transplante cardíaco. Então, tinha muita entrevista com o Zerbini. Eu falei, sei lá, parece uma área interessante, acho que é uma área boa e tal. Ele falou, olha, é assim, se você quer fazer cirurgia, você não é que você vai fazer 6 anos de faculdade e depois você vai fazer cirurgia. Você vai entrar num grupo, você vai trabalhar como cirurgião, você vai aprender a operar durante a faculdade. E depois você vai aprender a sua especialidade na residência. E ele falou assim, eu fiz parte até recentemente de um grupo que faz, coincidentemente, cirurgia cardíaca e também cirurgia de tórax, que era o grupo do professor Noedir Stolf. Só que eu não faço mais parte desse grupo, mas eu conheço todo mundo lá. E quem coordena hoje a parte dos alunos quem é hoje o professor Roberto Costa, que é o chefe do grupo de marca-passo. Falou, eu te apresento para o Roberto, você vai lá conversar com o Roberto e aí você entra lá e vê. Porque falou, se você for fazer uma área ou outra, não importa. O que importa é você aprender a fazer cirurgia e aprender iniciação científica. E aí, na hora que você souber isso, até o final do 6º ano, você decide para qual área você vai. Ele falou, eu fiz parte desse grupo, por exemplo, e eu optei no 5º ano em fazer cirurgia plástica. E me serviu muito para que eu faça cirurgia plástica. Então, qualquer área que você fizer, do ponto de vista cirúrgico, isso vai ser útil. Então, durante a faculdade, eu fui fazendo essa atividade extracurricular, e nós operávamos muito na época, era muito cirurgia em cães, aqui no INCOR. Na verdade, esse é um outro dado. O INCOR, em 77, ele foi inaugurado pro forma, ele não funcionava. Ao final de 77, no início de 78, que foi quando eu comecei a participar do grupo de cirurgia, foi no início de 78, o INCOR tinha acabado de inaugurar uma parte que era a parte da experimental, que ainda hoje é lá no subsolo. Então, naquela ocasião, a experimental era um centro cirúrgico, com 4 salas cirúrgicas, com enfermeira mesmo, não auxiliar de enfermagem, tomando conta, com enfermeira circulando a sala e com uma estrutura que pouquíssimos hospitais têm ainda hoje. Era o que tinha de melhor. O que tinha de melhor do ponto de vista de monitorização, hemodinâmica, tinha uma hemodinâmica lá. Então, toda a aparelhagem de lá era aparelhagem de última geração e o INCOR, como um todo, clinicamente ainda não funcionava. Não funcionava quase nada. Começou com ambulatório. E isso durante alguns anos. Então, eu comecei a frequentar o INCOR já nessa ocasião. E aí comecei a operar cirurgias, né, nessa ocasião, na época instrumentando, a gente instrumentava. Então, instrumentei bastante tempo, depois segundo auxiliar, primeiro auxiliar e assim por diante. A escola que todos nós vamos fazendo. E a partir desta evolução, ao final do 6º ano, eu defini que prestaria cirurgia geral. Então, aí fiz cirurgia geral também, de novo, não com a ideia de fazer cirurgia geral, mas com a ideia de chegar na especialidade, que era o pré-requisito, eram 2 anos de cirurgia geral. Isso também está em mutação constante, né? Não só no Brasil, como em outros países. E aí optei por fazer cirurgia geral, e depois, num segundo momento, a residência que eu fiz
foi de cirurgia cardiovascular. Nesse período inteiro, a gente trabalhava com cirurgia torácica em paralelo, como o Ribas comentou. Então, eu virei ao R1, quando eu era, não sei se eu devo falar isso, mas quando eu era R1 de cirurgia geral, eu era o chefe da cirurgia torácica da MESP. E, então, a gente tocava 3 hospitais e eu era o chefe, por incrível que pareça, porque o pessoal mais velho foi saindo, então eu acabei virando o chefe, no R1 de cirurgia geral, eu era o chefe do grupo que eu herdei, entre aspas, do professor Rubens de Arruda. Veja bem, você já é chefe desde o R1. O Rubens de Arruda, que era o chefe da cirurgia de tórax no HC, era o chefe, era o dono, não só o chefe, ele era o dono dos hospitais e dono da MESP. Era um dos 4 donos, 5 donos, depois viraram 4, depois, quando ele faleceu, ficaram 3 donos. Então, o Rubens de Arruda nos convidou, ainda estudantes, para fazer parte do grupo dele de cirurgia de tórax. Na época, ele também operava cirurgia cardíaca, de cirurgia de tórax e cirurgia cardíaca. Então, quem coordenava era o Rubens de Arruda e o Noedir Stolf. E só que o que aconteceu? O Rubens de Arruda, infelizmente, é uma pessoa espetacular, pessoa maravilhosa, de convívio muito afável, uma pessoa muito inteligente, com uma visão de mundo muito interessante, que extrapolava em muito a visão de cirurgia. Quer dizer, ele tinha uma visão administrativa, uma visão de mundo, de fato, muito boa. E ele teve uma doença, infelizmente, um câncer de pulmão. E um câncer de pulmão que é o único que é não cirúrgico, que é o Old Cell. E ele acabou falecendo precocemente. Nisso, o Noedir, o professor Noedir Stolf, assumiu o grupo, mas ele, naquela ocasião, estava abrindo um serviço na Beneficência Portuguesa. E aí começou a não ter tempo, nem vocação, talvez, para se dedicar a isso, e eu acabei, com várias outras coisas que não vem muito ao caso agora comentar, acabei exercendo, virando chefe da cirurgia de tórax desse grupo AMESP, que atendia na época entre 300 mil pessoas aproximadamente, no R1, e aí fiquei lá durante 25 anos, ou mais. Acho que 25 ou mais anos lá. Hoje, na verdade, o grupo AMESP foi vendido para Medial, depois vendido para Mil, e o hospital, que era o Hospital Jaraguá, que era o hospital de base, hoje virou um empreendimento imobiliário. Vocês veem que as coisas mudam muito, mas é interessante entender um pouco essa dinâmica. Beleza. Professor Paulo, ainda vou falar um pouquinho sobre seu caminho aqui na instituição. Eu queria saber, nessa trajetória, quais foram os professores que lhe inspiraram a seguir uma carreira acadêmica e de assistência aqui dentro da Universidade de São Paulo? Olha, do ponto de vista acadêmico, a minha primeira grande influência certamente foi o Noedir Stolf. Ele, por exemplo, eu comecei a escrever trabalhos quando eu era segundo ou terceiro anista da faculdade. Foi uma coisa bem interessante. No segundo ano, um trabalho que eu fazia parte, no começo do ano, a gente foi fazer a apresentação no Congresso Médico Universitário. Foi o primeiro Congresso Médico Universitário que eu participei, foi em Taubaté, na Unital. Então, nós fomos lá, num grupo, eram acho que 3 ou 4 estudantes que nós fomos juntos, e apresentamos, e tinham 3 prêmios esse congresso. Nós ganhamos os 3 prêmios. E eu fazia parte de um desses trabalhos. Dos 3, eu fazia parte de um, mas o grupo como um todo ganhou os 3 prêmios. Então, eu saí de lá achando que eu era o máximo, né? Falei, pô, viemos aqui, já ganhamos tudo, tal, foi super bom. Isso foi um grande estímulo. Quer dizer, não só isso, claro, tem vários estímulos, mas isso foi um grande estímulo. E, na época, o coordenador do grupo, e principalmente essa questão de carreira, o Noedir teve uma grande influência, tem uma grande influência sobre a minha formação. O Rubens de Arruda, eu acho que tem uma influência não tanto cirúrgica, acho que a influência cirúrgica também tem, mas uma influência mais de como vê o mundo, acho que uma influência mais de panorâmica, assim. Apesar de ele ser professor livre-docente aqui da faculdade, era o chefe do grupo, pelo fato de ele também ter sido diretor da faculdade de Santo Amaro, Faculdade de Medicina de Santo Amaro, foi o fundador, um dos fundadores da universidade, da Unisa, né? Da Universidade de Santo Amaro.
pelo fato de ter sido fundador e dono de um grupo, né, de hospitais e convênios médicos, um dos primeiros convênios médicos do país, na verdade. E ele tinha conversas muito interessantes. A gente fazia reunião uma vez por semana, fora as cirurgias que nós entrávamos juntos, e depois que acabava a reunião de discussão de casos, ele não tinha pressa. Então, a gente ficava lá conversando sobre qualquer coisa, desde a crise financeira, que já tinha naquela ocasião, a crise de 80 e outras situações, até coisas gerais. Então, ele tinha uma visão de mundo muito, muito interessante. Eu acho que o Rubens de Arruda também foi uma grande influência nesse sentido. Depois, durante a residência, teve vários professores. Aliás, essa é uma coisa boa da Universidade, do Hospital das Clínicas e da universidade aqui. E é muito bom você ter contato com vários professores, porque eles complementam, né? Cada um são pessoas, na maioria das vezes, extraordinárias e que têm uma visão complementar, como deve ser, né? Então, tanto do ponto de vista de modo de operar, como modo de enxergar as coisas, como modo de atuar extra-campo. Acho que isso é muito, muito enriquecedor. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, na cirurgia geral, eu gostei muito de ter... Eu entrei em cirurgia com a Arrigo Rai ainda, a Arrigo Rai, que faleceu com 104 anos. Eu entrei em cirurgia com ele, achei interessante algumas coisas que eu vi. Entrei em algumas cirurgias com o professor Henrique Walter Pinotti, e gostei muito de ter entrado em cirurgia com ele. Acho que ele tinha uma fama de ser muito bravo, de brigar muito, mas comigo foi o oposto. Foi muito, muito interessante. A gente brincou em campo. Foi muito agradável as cirurgias que entrei. E eu gostei muito do ponto de vista técnico. Achei que ele operava de uma forma muito bonita, limpa, tecnicamente boa de ver, boa de ajudar, boa de participar, metódico, muito, muito bom. Em cirurgia cardíaca, o professor Adib Jatene certamente tem uma influência enorme na minha formação. E, de novo, não só em campo, mas extra-campo. Eu tive a oportunidade de conviver com o professor Adib muitos anos. Nós entramos, acho que em mais de 1 milhar de cirurgias juntos. Eu devo ter entrado em mais de 1.000 cirurgias com ele. Eu não sei, não tenho essa conta, mas eu suponho que eu entrei em torno de umas 1.500, 2.000 cirurgias com ele. A gente entrava, assim, todo dia, praticamente juntos, e de manhã e de tarde, muitas vezes, durante vários anos. Foram vários anos fazendo isso. Mesmo depois que ele se aposentou, entrei algumas vezes com ele, aqui e fora daqui. Então, a gente também teve a oportunidade de conversar muito sobre qualquer assunto. E ele foi ministro 2 vezes, foi secretário de saúde, foi diretor da faculdade, então também tinha uma visão bem interessante da vida. A gente conviveu muito, muito perto mesmo. Então, acho que foi uma outra visão, tanto do ponto de vista de cirurgia, como do ponto de vista geral. E tem vários outros professores, na verdade. O Fábio Jatene, que me antecedeu como o primeiro professor titular da cirurgia de tórax, convivemos juntos, muito juntos até hoje, e também é um convívio com quem aprendi bastante. Temos, acho que, aprendizado até, nesse caso, pela proximidade, um aprendizado mútuo até certo ponto. Acho que é bem interessante esse convívio. E vários outros professores. Na verdade, eu citei esses, mas eu tenho até receio, porque teve realmente muitos professores muito importantes na minha formação. É que se eu for citar mais 3 ou 4, eu tenho que citar mais 20 ou 30. Então, eu acho que eu citei, talvez, pelo menos o que eu estou lembrando agora, alguns que tiveram uma influência mais direta. A sua pergunta é: em todo este período presente, como médico e professor da disciplina de cirurgia torácica, quais foram as principais evoluções que o senhor considera como cruciais para o patamar de excelência e reconhecimento internacional que a disciplina alcançou? Evelyn, vou aproveitar a sua pergunta para juntar com uma conversa que a gente estava começando a ter e foi tendo fragmentos, né? Em relação à questão da cirurgia cardíaca e depois porque foi para a cirurgia de tórax. Quando acabei a residência de cirurgia cardíaca, e depois fui preceptor durante 2 anos da cirurgia cardíaca, e nesse período eu já estava cada vez mais envolvido com cirurgia de tórax. Por algumas conjunturas. Primeiro, que o Dr. Najib Khoury
com quem eu tive o privilégio de conhecer, não tanto cirurgicamente, eu participei de muito poucas operações com ele, mas do ponto de vista de convívio em reuniões, participei em várias reuniões. O Dr. Najib era uma pessoa finíssima, muito educada, muito preocupada com o doente, muito preocupada com a formação dos residentes. Eu acho que o grupo de tórax também deve muito ao Dr. Najib, que sucedeu ao Dr. Rubens de Arruda. Mas o Dr. Najib tinha um problema, na minha opinião, que era a questão do ponto de vista de como enxergar a academia. Então, o Dr. Najib, ele tinha uma visão muito assistencial e tinha quase nenhuma de pesquisa. Ele era pelo contrário, ele às vezes desestimulava as pessoas que vinham atrás a fazer pesquisa. Eu acho que uma das coisas que nos diferencia do ponto de vista de Hospital das Clínicas e da Universidade de São Paulo, veja, a Universidade de São Paulo, ela produz aproximadamente metade da ciência do Brasil de alto nível. Então, é uma universidade que tem um papel fundamental a nível de Brasil e a nível de América Latina. A medicina, especialmente, é uma das grandes produtoras de ciência dentro da Universidade de São Paulo. E eu acho que a cirurgia de tórax do HC, naquela ocasião, ela ficava um pouco a dever em relação a isso. E a gente estava detectando isso, o Fábio, que tinha feito residência de cirurgia, veja como as voltas que o mundo dá, né? E as coisas como são imprevisíveis. O Fábio Jatene fez residência de cirurgia de tórax e hoje ele é o chefe da cirurgia cardíaca. Eu fiz residência de cirurgia cardíaca e hoje sou o chefe da cirurgia de tórax. Você vê que esse é um movimento bem diferente, né, do que se imaginaria 30, 40 anos atrás. Mas, de qualquer forma, já nos incomodava. Então, o que nós começamos a fazer? E o Fábio gostava de operar cirurgia de tórax, eu gostava de operar cirurgia de tórax, e no INCOR não tinha cirurgia de tórax. Então, nós conversamos com o professor Adib e montamos, naquela ocasião, dois leitos. Nós pegamos 2 leitos. O INCOR inteiro, naquela ocasião, era dividido em grupos. Então, nós criamos um grupo de cirurgia de tórax do INCOR e montamos esses 2 leitos. E chamamos, e quem tomava conta do ponto de vista clínico, na época era o Vargas, que depois virou professor titular, mas na época não era. O Terra, não é o Ricardo, mas o Mário Terra, Alberto Cuquier e outros assistentes daquela ocasião. Então, basicamente, principalmente esses 3. Era o Vargas, o Mário Terra e o Alberto Cuquier. Então, eles tomavam conta do ponto de vista clínico, que também era uma coisa que não era habitual na cirurgia de tórax aqui. Então, por exemplo, na cirurgia de tórax no HC, o grupo era bem dividido da pneumologia e tinha até certo ponto uma certa briga, um certo antagonismo entre os grupos. E aí nós montamos esse grupo já como interação, montando muito mais um sistema que a cardiologia funciona com a cirurgia cardíaca, um sistema muito mais próximo, muito mais interativo. E começamos a operar pacientes aqui. Aí, de repente, a gente começou a ter espaço para formar gente. Então, a gente começou a ter estagiários aqui. Na época, a residência de cirurgia de tórax tinha poucos residentes. Eram, acho que 2 residentes, se não me engano. Era um grupo pequeno ainda. E nós começamos a ter um estagiário aqui por ano. E aí, num determinado momento, quando o Dr. Najib se aposentou, ficou uma dúvida de como deveria ser essa sucessão. Essa é uma dúvida que o grupo, naquela ocasião, tinha, e extra-grupo também havia essa discussão de qual caminho seguir. E nesse qual caminho seguir, foi cogitado que o Fábio Jatene assumisse. Ele estava muito mais vinculado ao INCOR e o grupo, naquela ocasião, estava muito mais vinculado ao ICHC, mas que ele assumisse a direção do grupo como um todo, a chefia do grupo como um todo. Nessa ocasião, pela proximidade que nós tínhamos, ele conversou comigo e falou: olha, fui convidado, estou sendo sondado, convidado para assumir a chefia do grupo, mas eu não vou sozinho. Se você gostaria de ir junto comigo, se você for, vamos os 2, senão eu vou repensar se assumo ou não a direção do grupo. Eu
falei, olha, eu gosto de cirurgia de tórax, eu gosto de cirurgia como, na verdade ainda hoje, eu gosto de cirurgia como um todo, eu gosto de tireoide, gosto de vesícula, eu acho cirurgia bonita, eu gosto de cirurgia. Assim, eu gosto da parte técnica da operação, da clínica cirúrgica. Eu acho muito bonito. Acho, os clínicos que me perdoem, mas a cirurgia é muito bonita. Assim, a parte artesanal, eu gosto da arte, da cirurgia enquanto arte. Eu acho muito, muito bonito. E aí eu falei, eu gosto, eu faço cirurgia de tórax. Na época, como eu falei antes, eu chefiava já um grupo de cirurgia externo aqui à universidade. E vamos lá, vamos fazer. E aí isso foi andando, essa história foi se desenvolvendo e a coisa foi crescendo. E naquela ocasião o Fábio chamou a nós, eu digo, daqui dos presentes, o Ribas, a mim e aos outros assistentes que já eram assistentes da época, falou, nós temos um problema aqui nesse grupo. Todos têm a idade muito perto, nós temos idades muito próximas. É um grupo que está fadado a desaparecer se a gente não fizer uma sucessão, não preparar uma sucessão. Isso não se prepara em um ano, se prepara em 15 anos. Então, nós temos que preparar um grupo, nós temos que ter gente de outra faixa etária. Então, nós começamos a bolar, a discutir os alicerces do que hoje nós chegamos. Nós começamos a discutir por quê? Porque a gente operava pouco ainda no ICHC, o volume era um volume pequeno, o número de assistentes era pequeno, a formação de residentes eram bem menores. Naquela ocasião, eu considero que o grupo do HC era um grupo importante, mas que talvez fosse o quarto grupo em importância a nível de Brasil, eu acho. Tinha a Escola Paulista tinha uma visibilidade bem maior. No Rio de Janeiro, a Escola Jesse Teixeira tinha uma visibilidade muito grande. No Rio Grande do Sul, Camargo, em Belo Horizonte, tinham grupos, tal, e a gente era um grupo considerado, tal, mas eu não consideraria que naquela época nós éramos os grupos líderes. E nós falamos, não, nós temos toda a condição de ser um grupo líder, de ser o grupo líder. Nós temos toda a condição de preparar pessoas que tenham condição de assumir liderança. Nós temos condição de ampliar o serviço, nós estamos na maior cidade do país, nós estamos no maior hospital da América Latina, nós estamos na mais importante universidade brasileira, então nós temos que ocupar o espaço que nos cabe. Nós não podemos fazer menos que isso. Na verdade, isso é uma coisa que muitas vezes eu sinto. Por exemplo, tem coisas que eu efetivamente não tenho interesse maior em fazer. Mas eu acho fundamental que o grupo faça. O grupo tem que fazer. E o grupo tem que estar na liderança. Ele não pode fazer por fazer. Ele tem que ser bom naquilo que faz. Não importa quem seja. O quem é o menor problema. Nós temos que fazer a coisa funcionar da melhor forma possível. E dentro disso foi com este espírito que a gente foi montando essa base. Então a gente foi montando a base de ampliar o espaço usando uma questão política, uma questão administrativa e uma questão de consolidar pessoas que vinham atrás de nós e abrir espaço para que essas pessoas que vinham atrás da gente tivessem um espaço de fato e ocupassem direito esse espaço. E aí teve várias coisas que foram nos ajudando, porque aí uma coisa leva a outra. Quer dizer, na medida em que nós fomos crescendo quanto grupo, nós fomos ganhando uma visibilidade interna e externa que permitiu que nós pleiteássemos que houvesse um professor titular só de cirurgia de tórax, por exemplo. Então, e na hora que você tem um professor titular, você começa a ter assento e acesso a fóruns que você previamente não tem. Então, você tem acesso na congregação, você tem acesso no departamento, você tem acesso em vários fóruns da universidade, você tem acesso no conselho de diretores. Então, você tem acesso ao centro de decisões. E aí, com isso facilita, obviamente, você criar mais leitos, você abrir mais vagas de residência, você ampliar, você conseguir equipamentos, que muitas vezes não são cobertos pelo SUS. Então, você consegue fazer um serviço diferenciado e consegue ter uma formação diferenciada de pessoas. Então, acho que a gente conseguiu formando isso. Pode falar, Ribas.
Professor Paulo, eu acho que nós temos que enfatizar isso, e isso foi muito importante. Quando nós estávamos juntos, e você e o professor Paulo, Fábio Jatene começaram a organizar isso, talvez um dos pontos fundamentais para responder essa pergunta da Evelyn, que você comentou agora, foi a divisão dentro do grupo, ou a possibilidade dessa divisão. Aí todos aqueles assistentes que a princípio se preocupavam com um todo, né, eles foram não divididos, forçados, eles foram espontaneamente incentivados a assumir determinados ramos. E quando se juntaram todos esses ramos, então a disciplina, como você falou, ela ficou muito mais completa, e muito mais completa, ela teve acesso, então, às cadeiras superiores. Eu acho que este ponto da sua resposta é fundamental na transição do nosso grupo como um grupo do Brasil entre 1, 2, 3, 4, 5 até 10, mas hoje em dia, com esta divisão, nós podemos chegar bem próximo ao topo. Um comentário agora da perspectiva dos que foram estimulados, eu fui um deles, e sou muito grato por isso, mas foi a abertura, por exemplo, da Liga, em 1996. Então, vários dos alunos que começaram a se envolver com a cirurgia torácica começaram a se envolver ali. Então, eu acho que essa decisão que vocês tiveram de estimular o crescimento começou já com múltiplas ações, entre elas essa ação da Liga, e com isso, diversos de nós que éramos alunos da Liga ficamos mais próximos da disciplina, e aí, conforme ela foi crescendo, nós fomos crescendo juntos. Então, acho que esse também foi um ponto que demonstra aí o planejamento que foi implantado e o sucesso, né, dessa empreitada. Acho que foram duas grandes lembranças. Essa questão do grupo, vou começar pela questão do grupo que o Ribas comentou. É assim, na verdade, isso foi uma ideia adaptada, não foi uma ideia original. Essa ideia, quem implantou na cirurgia cardíaca foi o Zerbini, mas antes do Zerbini foi o Alípio Correia Neto. Na verdade, isso é uma coisa muito interessante. Eu vou pegar isso como história e volto a dizer, leiam um livro. Leiam um livro de 80 anos. É assim, essa é uma história muito interessante. Antigamente existiam as cátedras, não eram professores titulares, eram professores catedráticos. E tinham poucas cátedras. Na cirurgia tinham 3 cátedras. Era a primeira clínica cirúrgica, a segunda clínica cirúrgica, a terceira clínica cirúrgica. Na segunda clínica cirúrgica, o Alípio Correia Neto, no Brasil foi o precursor disso, ele decidiu e falou, puxa, mas não tem muito sentido você operar da cabeça até o pé. Você ser um cirurgião que saiba fazer tudo, que faça tudo, porque você não se dedica muito a nenhuma área. Então, você não estuda profundamente nenhuma área. E o que ele fez? Ele foi criando grupos. Ele criou grupos. Então, ele criou o grupo de gastro, ele criou o grupo de tórax, ele criou o grupo de vascular e assim por diante. E daí vieram todos os titulares. Praticamente todos os titulares vieram dessa clínica. A maioria dos titulares vieram dessa clínica. Por quê? Porque ele preparou o professor Poeschi para ser o chefe da vascular. Ele preparou o professor Zerbini para ser o chefe do grupo de tórax. Na época nem tinha cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca veio depois. Ele preparou o Arrigo Raia e preparou e outros professores para serem titulares da gastro. Então, a coisa foi andando, a divisão veio daí. E aí, dentro dos grupos, alguns grupos fizeram uma subdivisão. Então, aí a gastro, por exemplo, em algum momento, dividiu esôfago, estômago, cólon, e assim por diante. E criou também vários outros professores que viraram professores titulares. E que o transplante de fígado depois. E assim por diante. E dentro do tórax, teve primeiro uma grande divisão entre cirurgia torácica e cirurgia cardíaca. E dentro da cirurgia cardíaca foi criado o grupo de válvula, coronária, marca-passo, ICC e tal. Então, dentro do tórax, a gente falou, puxa, não dá, neste momento, o tórax está crescendo. E para o tórax crescer, precisa de gente que se dedique, por exemplo, muito à traqueia.
por exemplo, muito a hiperidrose, por exemplo, muito a câncer, e assim depois veio mais tarde o transplante. Então, com isso, como o Terra comentou, a coisa foi abrindo espaço para os mais novos, e aí vai tendo várias associações, a criação de CESP, do ponto de vista de oncologia, foi um grande passo, um enorme passo para o complexo como um todo, e especificamente em relação ao câncer, aos tumores da cirurgia torácica, o câncer pulmonar e outros tumores, foi um grande avanço, porque se abriu um grande espaço também, né? E a Liga, como o Terra também já comentou, foi assim, pegando isso como gancho, eu às vezes falo isso para os alunos, eu gosto de iniciação científica desde quando eu era um aluno de iniciação científica. Eu era aluno de iniciação científica em 78, 79, 80, 81, 82. E depois disso, a gente sempre trabalhou com alunos. E a Liga formalizou isso. Na verdade, a gente já trabalhava com alunos. E a Liga formalizou esse trabalho com alunos. E a Liga até hoje persiste. E a Liga espero que persista para sempre. E a ideia é que tenha isso, que ajude, que integre mais os alunos, que para quem já gosta de iniciação científica, para quem já gosta de cirurgia, já é um espaço para que a pessoa entre e comece a participar, né? Então, acho que é isso, essa aqui é a ideia. Professor, aproveitando que o senhor falou sobre iniciação científica, o senhor participa de diversas linhas de pesquisa aqui na instituição, assistência também. Por exemplo, o transplante pulmonar e a simpatectomia para o tratamento de arritmia. Queria saber do senhor quais são os desafios e as perspectivas que o senhor considera decisiva para essas áreas agora e no futuro. Eu acho que tem várias coisas que são importantes, Paulo. Assim, primeiro é ter gente dedicada. O primeiro passo, o mais importante, na verdade, é ter gente dedicada e vocacionada para fazer as coisas direito. Quer dizer, nada é feito no automático, né? Tudo depende de engajamento. E tudo depende de engajamento de pessoas. Então, o primeiro ponto, o mais importante, disparado, é recurso humano. Então, é você ter gente boa, dedicada a fazer as coisas. A segunda é a gente conseguir ter recursos materiais, quer dizer, acesso a pacientes, acesso a laboratórios, acesso à interação com pessoas. Acho que a gente, na verdade, é riquíssimo nisso. Pouquíssimos lugares no mundo, muito poucos, muito poucos lugares no mundo têm as possibilidades que nós temos aqui. Às vezes, a gente, por estar aqui desde sempre, não percebe isso no dia a dia. Você tem possibilidade de interagir em qualquer área que você pensar com gente de ponta. Então, se você precisa de alguém que faça um patologista de ponta, você tem. Um pneumologista de ponta, você tem. Um cardiologista de ponta, você tem. E assim por diante. Então, você tem possibilidades em todas as áreas. Você precisa de um físico de ponta, você tem. Você precisa de um engenheiro de ponta, você tem. Eu estou falando agora da cidade universitária, porque de vez em quando a gente faz trabalhos junto à cidade universitária. Em outras áreas, extra-medicina. Então, tanto intramedicina como extra-medicina, em todas as áreas de conhecimento, você tem gente muito boa e gente engajada, e isso é um diferencial imenso. Um outro diferencial imenso do nosso grupo é um diferencial de ter acesso a várias doenças. Por exemplo, existem grupos muito fortes nos Estados Unidos que fazem tromboendarterectomia de pulmão, todo dia, 2 por dia. Mas praticamente só faz isso. Tem outros grupos que fazem transplante. Faz muito transplante, mas faz praticamente só transplante. Então, do ponto de vista de formação, pouquíssimos lugares têm essa possibilidade de formação para os residentes que nós temos. Porque nós temos, em todas as áreas, um grande diferencial. Veja, hoje, qual é o grupo que tem mais acesso a doentes de traqueia no país? Qual é o grupo que tem mais número de transplantes de pulmão? Qual é o grupo que mais faz pectos no país? Qual o grupo que tem mais experiência em simpatectomia? Qual o grupo, ou qual a importância da oncologia dentro do Brasil, da oncologia e CESP, oncologia daqui? E assim por diante. Quer dizer, aonde a gente puser, aonde você olhar,
É só a gente ver os últimos congressos brasileiros de cirurgia de tórax, por exemplo. Em cada uma das áreas, a gente tem dado o tom, né? Então, por quê? Porque tem gente boa, porque tem gente dedicada, porque tem recurso material, porque tem acesso a doentes, porque tem acesso ao laboratório. Quantas disciplinas, sabe quantos programas de cirurgia torácica e cardiovascular de pós-graduação existem no Brasil hoje, Paulo? O nosso. Quantas disciplinas tem um laboratório de investigação médica com 5 biólogos contratados full-time para fazer banco de tecidos, para fazer experimentos em animais pequenos o tempo inteiro? Uma secretária específica. Tem uma secretária para isso. Além de 5 biólogos. Que tem área útil no subsolo aqui do INCOR, uma área útil bem respeitável. Tem área útil dentro da Faculdade de Medicina e tem área útil no AB aqui, como laboratório de biobanco. Então, assim, acho que isso são as bases, na verdade, para a gente se manter na ponta. Então, aí dentro disso, é as discussões que a gente tem tido algumas vezes nas reuniões. Veja, um banco de dados é uma coisa fundamental. Claro que é. A gente começou bem atrasado, na verdade, se comparar com os melhores centros americanos e europeus. Mas, hoje, a gente está razoável. Não está uma maravilha, mas está razoável. Estamos tentando aprimorar isso cada vez mais. O biobanco no Unicesp já está funcionando. O biobanco no INCOR, nós conseguimos, com a reserva técnica do INCOR, investir alguns milhões. Os freezers já estão comprados e estão chegando. Então, para que a gente também tenha nos pacientes operados no INCOR, análise de biobanco. Por quê? A gente está plantando isso para a colheita. Provavelmente não sou eu que vou colher. Se colher, eu vou colher o comecinho da colheita. Mas é uma colheita que, se Deus quiser, vai começar daqui a 5, 10 anos e vai se estender durante muitos anos. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa disso. Inteligência artificial é uma coisa que a gente está plantando as bases ainda. Está aprendendo o que é. Mas a gente está interessado em saber o que é. E está interessado em fazer isso. Claro que, veja, surge uma nova área de conhecimento como inteligência artificial. Nenhum de nós só temos 2 braços e 2 pernas, cada um de nós. Então, por mais que a gente reme, por mais que a gente ande, por mais que tenhamos capacidade de andar bastante, de remar bastante, são 2 braços e 2 pernas. Então, portanto, a gente precisa de time. E, portanto, são áreas de conhecimento que estão se abrindo. Assim como teve várias outras áreas que vieram, que a gente foi abrindo lá atrás, há 20 anos, 30 anos, e que hoje parece que já nasceram aí, né? Tudo que está pronto parece que já nasceu pronto, né? Essa é uma tendência. Na verdade, está pronto porque alguém tornou isso pronto. Alguém pegou isso do nada e tornou isso uma coisa pronta. E ela está pronta porque estão cuidando, porque se deixar de cuidar, assim como ela é construída, ela desmorona. Então, na verdade, é fundamental o cuidado do dia a dia para que ela se mantenha boa. Mas tem campos que estão vindo. Inteligência artificial é uma delas. A Priscila, que trabalha comigo, que fez doutorado, foi aluna do Terra, ela está interessada em inteligência artificial. Talvez ela faça o pós-doc. Talvez seja uma das pessoas que ajude nisso. Mas certamente é um espaço que cabe mais gente. Certamente é um espaço e que isso é uma coisa que tem abrangência em todos os subgrupos, né? E assim por diante. O biobanco bem feito e bem analisado, ele tem um espaço imenso na oncologia. Na oncologia, talvez seja um espaço maior, mas ele tem um espaço grande no pectus. Ele tem espaço na simpatectomia, por incrível que pareça. Ele tem um espaço enorme no transplante. Ele tem um espaço potencialmente muito grande na traqueia. Então, também é uma área que, se for bem utilizada, ela faz um crescimento de muitas outras áreas, né? E acho que isso é um dos papéis que a gente está tentando estar justamente na fronteira para que o espaço permaneça crescendo, né? Que a gente continue em expansão, assim como o universo, né? Continue em expansão, né? Muito bem, Paulo. Não só isso também, mas como você mencionou, e eu acho que é importantíssimo, o Hospital das Clínicas, no nosso ambulatório, ela é uma porta aberta para o Brasil.
Então, nós temos toda essa possibilidade de atendimento e nós temos uma porta aberta não só para São Paulo, o interior e o Brasil todo. E isso ajuda muito a construir esses grupos, como você explicou. E acho que para finalizar, professor, acho que já estamos chegando no final da nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público-alvo principal, que são alunos, residentes interessados em fazer cirurgia torácica ou em cirurgia torácica aqui na USP, e também jovens cirurgiões torácicos que estão iniciando a carreira. Provavelmente esses são as pessoas que vão estar mais interessadas nessa nossa série. E o que o senhor considera de mensagem para esse grupo? Quem está querendo entrar aqui e os que estão acabando de sair. Eu acho que é fundamental a persistência e a dedicação. Meio pegando uma frase que o Zerbini gostava muito, nada resiste ao trabalho, né? Isso era um lema de vida do Zerbini. Nas biografias do Zerbini, que eu tive a oportunidade de ler, sempre tinha esse lema, né? Nada resiste ao trabalho. Na verdade, assim, eu acho que a dedicação é o que faz a diferença. E a persistência. Se a gente for pegar, nada é fácil, não tem nenhum caminho nasce pronto, nada é fácil. E o que diferencia as pessoas é o grau de dedicação e o grau de persistência. Se exalta muito, principalmente em países latinos, a questão da genialidade. Fala, não, ele já nasceu com esse dom. Ele já nasceu pronto. Ele já era um gênio, por isso que ele é assim. E os outros que não nasceram não são. Não é verdade. Não é verdade. Gênios tem poucos, muito poucos. Muito poucos. Gênios tem 1 em 1 bilhão, no mínimo 1 em 100 milhões. A grande diferença entre as pessoas, na verdade, é a dedicação, a persistência, a capacidade de trabalho, a capacidade de não desistir, a capacidade de superar obstáculos. E é isso que diferencia em tudo. Então, assim, acho que fazer cirurgia de tórax, por exemplo, acho que é uma especialidade muito boa. Acho que a pessoa deve fazer e deve se dedicar para que seja a melhor possível. A melhor possível. Então, cada um de nós tem que ser o melhor da nossa versão. Nós, entre aspas, competimos com nós mesmos. Quer dizer, a ideia é que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos. E, para isso, é necessário persistência e necessário dedicação. Então, o que eu sugiro é que, para quem vai fazer cirurgia de tórax ou qualquer outra coisa na vida, que tente ser o melhor possível nisso, que tente fazer o melhor papel nisso, que tente fazer diferença na área que faz, porque isso satisfaz a você, porque isso traz um reconhecimento de várias formas e, por isso, traz uma satisfação. Quer dizer, você tem a satisfação de fazer um serviço bem feito, de fazer a coisa bem feita. Muito obrigado, professor. Primeiro, obrigado aí pela liderança e por nos levar à excelência. Eu acompanho isso desde 96, não é tanto tempo assim, mas o suficiente para ver o resultado de todo esse trabalho. Então, já de antemão, agradeço aí por todo esse esforço que o senhor fez, o que o senhor está falando, que é se dedicar e colocar o coração dentro dessa disciplina. Vamos encerrar. Eu queria agradecer, então, ao professor Paulo pelas palavras e por nos contar a sua história. Agradecer a Evelyn e o Paulo por terem desenhado as perguntas. A gente quis que os residentes fizessem as perguntas, porque eles são o nosso público-alvo e quem a gente quer que conheça o grupo e que fique a nossa memória. Ao Fábio por coordenar tudo isso. E passo a palavra para o Ribas para fechar, então, essa nossa entrevista. Muito obrigado, Terra, e realmente é um grande prazer aqui participar com todos. E eu acho que quem escutou desde o princípio já conseguiu ver um grupo que começou pequeno, foi crescendo aos poucos, foi liderado por diferentes correntes, mas no final, com a chegada do professor Paulo, do professor Fábio Jatene, etc., eles
quando a disciplina foi formada, é que realmente nós conseguimos encontrar o nosso caminho e assim, se Deus quiser, vamos prosseguir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos.